Fala, conspiradores, eu sou a Paty. Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhul! Juntas nós somos o Pode Conspirar e voltamos à rotina normal dos nossos episódios alto astral. Para hoje a gente falar sobre o tema das 5 extinções em massa da humanidade e se nós estamos ou não perto da sexta. E já falando spoiler, isso nem teoria é, isso é verdade. Por incrível que pareça, a gente também traz alguns temas que são reais às vezes e que tem algum fundamento aqui pro podcast. Sim, verdade. Vamos lá pro Conspiradores Comentam. Boa noite, homens e mulheres, moças e rapazes, meninos e meninas. Fique agora com Conspiradores Comentam. Oi! Mas vai ver antes da novela Marimar. Oi! Bom, a gente tem aqui como primeiro comentário do Jean Linhares, né? Comentou num dos nossos últimos posts lá no Instagram. E aí ele trouxe o seguinte: desses programas de aeroporto, quando eles recolhem comida, eu sempre acho que eles se juntam e fazem um lanche com tudo. Teoria da conspiração nos aeroportos. Não pode comer. Você não tá entendendo, é tudo incinerado. Não tem como comer. Infelizmente. Quem Que dera. desperdício. Que desperdício. Na verdade é para segurança alimentar, né? Então. Péssimo. Por isso que você tem que estudar bem quando você traz comida de fora. Qual o tipo de comida que você pode trazer? Senão você vai estar contribuindo com o desperdício. Então, preste atenção. Sim. Pode ir, tá? Que esse é pra você, Ai, né? meu Deus. Nossa, não. Eu não ia ler, mas vamos ler, vai. O Gabriel Januário, 1800, falou: BDM, Bilu do Mato. O que eu ri disso não tá escrito, nem tanto pela expressão, mas sim da forma despojada que a Tassi falou. Foi tão natural que foi maravilhoso. Eu vejo que nada mais abala, né? Gente, aqui nesse podcast já tá natural. Ai, gente, assim, às vezes saem essas coisas assim, entendeu? Sei lá, vem assim. Que bom que você riu, pode rir. E mais uma vez o Mac marcando presença. Hello, pretty ladies. Bem interessante o episódio de hoje. Porém, esse lance de todo mundo que é famoso ser substituído já virou moda, né? Concordo, realmente. Quero saber quando vão substituir eu no serviço e ainda continuar sendo remunerado. Beijos e até a próxima. 2 episódios para superprodução musical, hein? Quero só ver. Olha, eu quero aqui falar que Dona Tassiane falou para mim: não, mas eu tô sem tempo de ensaiar. Nesse podcast, a gente promete e a gente cumpre. Ai, gente, não sei. Não sei. Diva não precisa de ensaio, tá? É um talento natural. Não. Eu não sei nem que música que eu vou trazer para esse podcast, cara. Não sei. Você tem que escolher uma música para você cantar. Não, vamos ver, eu não sei. Pode ser a abertura de Pokémon, entendeu? A abertura de Pokémon é nostálgico. Não, vou cantar. Eu podia trazer a da versão da Eliana, cara. Então. Eu já cantei essa música no karaokê. Nostalgia. Olha. Quem precisa de ensaio, já ensaiou no karaokê. Tá ensaiado. Não, mas eu tenho que olhar a letra, né? Porque, eu tenho que ver se eu ainda lembro da letra da música, né? Porque depois que a gente tem Covid, né? Às vezes a memória falha um pouco. Não, sabe o que a gente faz? Agora não coloca.
Mas sabe o que a gente faz? A gente passa como se fosse um karaokê mesmo. Com a letrinha da Uma música letrinha, embaixo. sabe? Nossa, que legal. Legal! Então. É muito bom. Tipo aqueles karaokês dos anos 2000. E só os melhores. E no final tem que aparecer a pontuação. Vai ficar top, hein? Ai, muito bom. Comentário aqui da Fran Alves, que ela trouxe. Meninas, falou em teorias da conspiração de artistas substituídos por sósias, eu super acredito. Porque se você pensar bem, seria bem real isso, porque as gravadoras não querem perder dinheiro. Será que tem com artistas brasileiros? Fora o Silvio, porque a gente sabe que ele é substituído sempre. Sobre que a Britney surtava quando tinha problemas no governo e os surtos servem para abafar, no K-pop a gente sempre comenta isso. Sempre que tem alguma polêmica na Coreia do Sul, solta uma polêmica de algum artista de K-pop para desviar a atenção e abafar. Foi assim, uma recente de 2020, eu acho, que tinha envolvimento de menores e abuso também. Soltaram várias fofocas do mundo do K-pop para mudar o foco, e depois só comentaram sobre quando o responsável foi preso, e ninguém soube mais nada. Lá eles sempre fazem isso, então da Britney acho que pode ser verdade. Gente... Nossa, que mundo esse do K-pop, cara. K-pop parece uma coisa tão bonitinha, alto astral e... sei lá. Credo. Nossa, faz tempo que eu não escuto nada de K-pop, porque eu tive uma fase bem curtinha que eu escutava música de K-pop, né? Aí eu gostava muito daquela banda lá, daquele grupo musical TVXK. Nossa, eu gostava bastante. Eu gostava de 4Minute também. Enfim. Mas foi uma fase bem curta. Faz muito tempo. E eu não sabia mais disso aí, que tipo, eles, enfim, criavam uma polêmica de um artista do K-pop para poder, entendeu? Isso eu não... Caramba, que coisa, eu tenho que me informar mais. Já que a Fran é a que manja aí do K-pop, né? Recomende aí uns artistas de K-pop também. Agora sim, pode falar, Robson. Não, é que assim, isso é tática de guerra, né? Bomba de fumaça. A gente vê aqui no Brasil direto isso, principalmente no último governo. Não que esse também não faça, porque também faz, tá? Mas é tática de guerra. É. Sim. Complicado. Vamos lá para as nossas indicações. Agora sim, a vinheta do cachorrinho. Vamos trazer a primeira indicação aqui, é o canal do Pirula. O Pirula ele é paleontólogo, biólogo, e ele traz vários temas científicos no canal dele de uma forma mais leve, mais descontraída de explicar. Né? Ele tem, inclusive, um vídeo sobre esse tema que a gente vai falar hoje, então é uma boa dica aqui relacionada ao assunto. Bom, já o meu não tem nada a ver com o assunto, mas eu já indiquei aqui a primeira temporada e soltaram a última temporada agora, a segunda, né? E tá muito boa, que é a Cidade Invisível, que para quem não sabe é uma série da Netflix, que é uma série brasileira, por isso que é muito boa, que conta uma visão mais moderna do nosso folclore. Então é muito legal. Eu recomendo demais, demais, demais. É muito legal. Muito legal. Assistam. Beleza. Beleza, então, gente. Vamos lá pro tema de hoje, que eu fiquei até assim, nossa, quando eu olhei, né, fui pesquisar, falei, mas isso é teoria da conspiração? Porque não parece teoria da conspiração, e não é teoria da conspiração. Mas, enfim, o tema de hoje é que será que estamos passando pela sexta extinção em massa? Sim, acabou o episódio. Tchau, gente. Não, também não é assim, né? Tem que explicar pro pessoal. Né? Sim. Tá bom, tem que explicar, senão acabou. Tá bom, então, ó, o episódio mais curto do Pode Conspirar. Mas bem, vamos lá, então, né? Enfim,
Então, o nosso episódio é sobre esse tema, né, da sexta extinção, né? Bem, o que seria essa sexta extinção, na verdade, né? A sexta extinção está muito ligada aos ciclos, enfim, desde quando o mundo surgiu, o universo e tal, enfim, e que teve lá as extinções de diversas raças de animais, diversas espécies, enfim, essas coisas, igual, por exemplo, dinossauros foram extintos e tal, mas todas as 5 extinções que ocorreram para trás, que foram há milhões e milhares de anos, foram extinções que ocorreram de uma forma natural. E a sexta extinção, ela é um pouquinho diferente, porque, na verdade, a sexta extinção, ela é causada aí, né, pela ação do homem. E segundo os cientistas, né, nós já estaríamos nessa sexta extinção. Então, enfim, alguns pesquisadores aí da Universidade de Hawaii, nos Estados Unidos, né, e também do Museu National de Histoire Naturelle na França, eles afirmam isso, né, e inclusive chegou a ser publicado um artigo na Biological Reviews, onde biólogos apontam, né, que a gente está vivendo essa sexta extinção em massa da biodiversidade do planeta. E diferente das outras 5 extinções que a gente pode até abordar aqui, como que foram dadas essas extinções, né, que foram por fenômenos naturais, essa é causada pela interferência humana no meio ambiente, e segundo aí o estudo, as espécies elas acabam sofrendo de diferentes formas os efeitos dessa extinção. Então, por exemplo, nessa sexta extinção, os animais e plantas marinhos, eles são menos afetados do que os animais terrestres, embora eles ainda estejam em situação de riscos, né? E também outras espécies, né, que são conhecidas como insulares, aí, que vivem em ilhas, né, também estariam mais sujeitas a serem extintas do que espécies continentais. E também a extinção de plantas tem sido mostrado, né, tem se mostrado menor que a de animais terrestres. Então, é mais ou menos aí que parte o estudo. E a gente vai, enfim, discutir aqui sobre esse tópico. Estamos ou não? A gente tá, né? A questão é essa. Só um ponto que é importante falar, não é extinção em massa da humanidade, né? Porque a humanidade não existia lá nos primórdios da Terra. Então, é a extinção da vida em si na Terra, né? Então, essas passadas de tempo que vão... que os cientistas, eles marcam, né? Eu acho que é essa que todo mundo mais conhece, porque foi mais retratado em série, em desenho. Quem nunca assistiu Família Dinossauro, o último episódio da Família Dinossauro, que é muito triste. E agora uma previsão de longo alcance. Neve contínua, escuridão e frio extremo. Aqui é Howard Renato. Boa noite. E adeus. Que é realmente a extinção dos dinossauros, que é se eu não me engano, do período Cretáceo, né, que cai o meteoro, e aí a gente sabe que a vida da Terra, né, acaba, os bichos maiores morrem, né, acaba sobrevivendo só alguns aves, bichos pequenos, porque eles podiam usar poucos recursos, né? Então, eles acabam sobrevivendo. O de agora, esse sexto que a gente vive, né, ele é chamado de antropoceno. E justamente por isso que a Tassi falou, tem a nossa mão aí no meio. A gente acelerou o processo, esse é o ponto. Como a gente já estudou muitas vezes na escola, vocês já devem ter ouvido falar que, nossa,
estamos acabando com os recursos na Terra, estamos acabando com os recursos terrestres, estamos acabando com a água doce, né? Porque a água doce, ela é finita, ela não é infinita, né? Ela é finita. Então, imagina viver numa terra no qual você não tem acesso à água doce. Existem alguns lugares no mundo que agora estão começando a passar por esse tipo de processo, né? Não sei se vocês lembram, eu vou pegar aqui, sabe aquela carta, a carta de 2075 que o Bial lia? Isso não me é estranho. Que era muito Bial? triste. Que era o Bial narrando, falando que não ia ter água em 2075, que todo mundo era careca, que as pessoas não tomavam banho, que as pessoas não sabiam. Eu acho que eu lembro disso. Cara, dá um Google aí e procura essa carta. Essa carta me traumatizou na escola, entendeu? Me traumatizou. Eu acho que eu tava na 6ª série. Me traumatizou. Nossa, eu não lembro de nada disso, não. Cara, então vocês Ainda bem. Ainda bem que você não lembra, tá? Que bom que você não lembra. Gente, eu vivi nesse mundo. Eu vivi nessa época. Ah, pronto. Vai ver aquele meme, isso é a vida real? Bom, mas a nossa construção, acho que quando a gente já era pequena, já vem falando, né? A gente passou pela época ainda da proteção de camada de ozônio, então a gente viu muitas coisas trocando no mercado, né? Para tirar o CFC, né? E colocar outros tipos de gases para não atingir tanto. E isso é uma das perguntas que mais surgem para mim, por exemplo. Mas todo mundo fala tanto do meio ambiente, mas e a camada de ozônio? Bom, a camada de ozônio ela foi quase que reconstituída por inteiro por causa dessas trocas. Por isso que não se fala mais. Ainda tem alguns buracos, né? Muito menores do que estava antes. Então foi possível salvar a camada. Mas recursos aqui na Terra, não. E é nisso que surgem os grandes ativistas agora da nossa era, principalmente grandes ativistas que são financiados por outras empresas que também têm esse aporte, né? Por exemplo, a Greta, que a gente já discutiu aqui que ela pode ser uma viajante do tempo. Sim. Aí, ó, já entrou a conspiração aí. Cara, tem conspiração em tudo. Tem conspiração em tudo. Por exemplo, a conspiração de que ela é financiada por empresas que têm um interesse oposto. Isso existe também. Uhum. Né? Ela é na verdade, uma grande política, né? É politicagem o que ela faz. Porque de efeito não tem efeito, sabe? Então existe esse tipo de teoria também, né? E, querendo ou não, a gente para pensar, nós somos e sempre fomos pessoas que foram criadas não para desenvolver um futuro, mas sim para consumir o presente. Então, a gente nunca pensa que daqui 3 gerações, seu tataraneto, se acaso você o tiver, ou pessoas que você conhece tiver, vão ter recursos ou não. Você já parou para pensar nisso? Porque você vai gastando, você vai comendo, você vai acendendo a luz, vai abrindo a geladeira, vai usando o carro, vai dirigir, vai usar o carro, vai colocar poluição. Você está ajudando a progredir isso. E a gente nunca pensa lá na frente. É bizarro, né? Como a gente tem essa falta de consciência. Por mais que a gente tenha educação ambiental, por mais que a nossa geração, os millennials, foram criados com uma educação ambiental que era obrigatória nas escolas, ainda assim é uma geração que ainda tem muito para fazer para poder enxergar um futuro e desacelerar esse processo, né? Isso é verdade. Fora que eu também acho que, assim, a gente aprende muito sobre educação ambiental, aprendeu, né, muito sobre educação ambiental na escola, mas eu não vejo
muito sendo isso feito, até pela nossa geração hoje, entendeu? Tipo, sei lá. Mas, Esse é o ponto. Entendeu? Como é que você age? E assim, vai chegar num ponto, a gente já tá chegando, né? Porque a gente também já falou aqui do relógio do fim do mundo, né? Que agora tá marcando menos de 100 segundos pro fim do mundo. Significa que é exatamente isso, né? O antropoceno é a humanidade querendo se extinguir, é o apocalipse chegando, e a gente não consegue fazer. Sabe por que não consegue fazer? E eu vou ser bem sincera, porque a gente fazendo, nossa geração fazendo, não é o suficiente. O impacto ambiental que a gente tem, ele é muito mais agudo, vamos dizer assim, não pelas pessoas que vivem, mas sim pelas grandes indústrias que aqui existem. Então, eu vou ter um olhar bem criterioso aqui e falar para você que está na sua casa, me ouvindo, que não adianta muito você separar o teu lixo se você não cobra de grandes empresas delas se regularizarem ambientalmente, né? Que elas são os grandes causadores. ai meu Deus, isso me fez lembrar uma coisa. O quê? Minha aula de espanhol. Por quê? Porque um dia desses a gente teve um dos temas era sobre meio ambiente, né? E aí a gente tinha que fazer, tipo, quem era a favor do meio ambiente e quem era contra o meio ambiente. Não é que é contra, enfim, tinha argumentos falando que não existe nada disso, e lá, lá, lá. E aí eu fiquei do lado dos empresários, né? Aí, e aí, tipo, tinha que, né? Enfim, foi determinado lá que tinha alguém que tinha que fazer a parte a favor e a parte contra. Aí eu tava no grupo da parte contra, que, tipo, entendeu? Refazendo o papel das grandes empresas e tal. E aí a gente tinha que criar diversos argumentos, né, entendeu? E realmente eu usei uns argumentos lá com os meus colegas, tal, mas é difícil ser empresário. Tassiane advogou a favor da nova ordem mundial. Então. Teria um argumento só, os Illuminati vão acabar com todos vocês. Exato. Fim dessa discussão. Eu falei, gente, nós utilizamos de recursos para, entendeu, promover melhorias no meio ambiente. Ai, não promove. Para falar a verdade, o que se usa se chama greenwash. Nada mais é você colocar um carimbo verde numa coisa que não é verde. Então, você fala que o seu processo está sendo muito bem visto ambientalmente, que ele segue todos os protocolos para que ele realmente não emita poluição, mas na realidade não é verdade, né? Então, mas lá na aula eu tive que falar que isso é verdade. Que, tipo, tudo ok e tal, entendeu? Na aula, mas é uma suposição, né? Enfim. Eu acho que quando a gente tá falando de extinção em massa, também tem algumas coisas que é legal a gente esclarecer, né? Primeiro que a extinção em massa, ela faz parte da história do nosso planeta. Então não é que seja uma coisa anormal de acontecer, né? É porque também, às vezes, a gente, como humano, exagera demais a nossa importância no planeta, né? E aí, quando fala de extinção em massa, igual a Beta falou, a gente já pensa em vida humana, né? Sendo que a gente é, tipo, uma parte de uma coisa muito maior do que a gente, que vai continuar existindo depois que a gente não existir mais. Mas, então as extinções em massa, elas sempre aconteceram, então, é tanto que a gente está falando aqui da sexta, então já tiveram 5 antes, né, que depois a gente vai falar um pouquinho delas, mas o que é diferente do que está acontecendo agora para o passado é o ritmo que isso está acontecendo, né? Quando a gente olha para as extinções em massa, os cientistas que estudam esse assunto estimam que cerca de 98% dos organismos que já existiram na Terra não estão mais aqui. Então, é muita coisa. Então, a gente está falando de 2% ali, né, de espécies que permanecem.
E aí, eles também, com base em vários cálculos geológicos, né, com estudo de paleontologistas, né, dos fósseis que a gente encontra, das camadas que tem no solo, eles chegaram ao cálculo mais ou menos do que é uma média normal de extinção, que eles falam que é de 0,1 a uma espécie por 10 mil, a cada 100 anos isso. Então é um processo muito lento, né, que também é uma coisa que é importante a gente esclarecer. A gente falando, por exemplo, de extinção em massa, a gente não está querendo dizer que, sei lá, vai ter um evento catastrófico que em 2 dias não vai existir mais ninguém vivo no planeta. Não é isso. É um processo muito, muito lento. Né? Tanto que essa 6ª extinção, que a gente vai comentar com um pouquinho mais de detalhe depois, os cientistas estimam que ela já começou, mas que ela vai começar a ficar mais acentuada por volta do ano 2500. Ou seja, nenhum de nós vai estar mais aqui para ver isso. Mas é um processo muito lento que vai acontecendo gradativamente. Né? Só que, assim, a gente está alterando a velocidade disso, né? Se o normal era ser 10 mil, de 1 em cada 10 mil a cada 100 anos, a gente está evoluindo isso para 100 vezes mais rápido do que isso. E aí as espécies elas vão sumir numa velocidade muito maior do que a própria natureza vai ser capaz de repor com outras espécies. E esse que é o problema. Só coisa tranquila, assim. Boa. Não, o que a gente pode falar disso tudo? Olha, estamos vivendo isso? Estamos. Temos como reverter isso? Alguns estudos mostram que se a gente não reverter isso em 5, 10 anos, o processo desse antropoceno, né? Antropoceno, é isso mesmo? Antropoceno. O processo desse antropoceno, ele não tem mais volta. Por mais que ele esteja lento, ele não tem mais volta. Então, daqui a pouco tempo a gente vai ficar sem água, daqui a pouco tempo mais e mais espécies vão entrar em extinção e assim por diante. Mas aqui eu queria colocar uma coisa que eu achei muito legal esses dias que eu estava lendo, que tem uma empresa de genética que eles estavam querendo trazer a vida se eu não me engano, eram dodôs. Eles queriam trazer de novo mamutes. E se eu não me engano, o tigre da Tasmânia. Acho que são esses 3. E aí, para trazer os mamutes de volta, o preço que eles estavam, né, acerca do projeto era de mais ou menos 155 milhões de dólares para tentar trazer um mamute em vida. E o do Dodô era de 75 e do tigre eu acho que era mais ou menos de 25. E aí eu fico pensando, né, nesse contexto de voltar à vida, enfim, ou não. Será que valeria a pena trazer mamute de volta? Ou Dodô de volta? Ele não tem habitat natural. Ele não estava acostumado a respirar. Isso poderia trazer um baita desequilíbrio, né? Talvez trazer coisas que também o ambiente não está preparado para lidar agora e que esses animais trariam. Exato. É muito doido isso. Eu dei uma viajada total agora. É porque eu lembrei de um Pokémon, sabe? Não tem um Pokémon chamado Dudu. Eu acho que ele é baseado nesse Dodô, né? Eu acho que é baseado no Dodô mesmo. É uma então, ave também, não é? Ele é, também imita uma ave. Eu acho baseado no Dodô. eu acho que é. Não, é que veio assim na minha cabeça, entendeu? Então... Bom, falar um pouquinho, né, das extinções, então, até para dar uma dimensão, né, para quem está ouvindo. Então, a gente tem a primeira, que é do período Ordoviciano, que é de 440 milhões de anos atrás. Então, a gente está falando de coisas muito, muito do passado.
E geralmente a gente não ouve falar muito nesse período porque ele atingiu basicamente espécies marinhas, né? Porque a vida no planeta naquela época basicamente estava toda na água. Você não tinha ainda uma vida terrestre, né? A época que estavam surgindo as primeiras plantas terrestres ainda. Então, apesar disso, teve um impacto grande, porque foi cerca de 85% das espécies que existiam até então. Né? Mas como atingiu esses pequenos animais invertebrados, tal, não é algo que a gente tenha tão claro, né, pra gente, igual dos dinossauros, né? E aí o legal é de ver que algumas das coisas que causaram essa extinção no passado, né, na hora que a gente for falar da sexta, a gente vai ver ela de novo. Né? Os cientistas falam, por exemplo, das mudanças de temperatura. Foram um dos fatores que provocaram essa extinção em massa. Né? Principalmente as quedas de temperatura, né? A formação glacial, né? Então das montanhas de gelo, e principalmente também a redução do nível do mar, né? Já que as criaturas terrestres estavam começando a aparecer, o nível do mar reduzindo, e com isso a vida no mar também. Você falou da primeira fase, né, Paty? Isso. Aí agora a gente também tem a segunda, que é o período devoniano, que ele ocorreu ali há 370 a 360 milhões de anos atrás. Então, depois desse período que a Paty descreveu aí como o primeiro, cerca de 75 milhões de anos, né, passados, a Terra passou por um novo processo desse, né, de extinção, que acabou varrendo aí do mapa entre 70% a 80% de todas as espécies, né? E nessa época, né, o mundo ele era povoado por muitos peixes primitivos. Também foi aí que surgiu os primeiros vertebrados terrestres, né, com 4 membros, e também os insetos. E as plantas, né, elas, por sua vez, estavam cada vez mais altas, né? Mas, em relação a esse período devoniano, não existe um consenso assim, que explique o fato que ocorreu essa extinção, né? Só que as evidências acabam apontando aí para diversas alterações no ambiente, né, como aumento e redução intercalada de temperatura, elevação e baixa, né, elevação e baixa do nível dos oceanos, e também uma queda na concentração de oxigênio na atmosfera. E também acredita-se que também nesse período houve alguns possíveis impactos de meteoritos e também de cometas. Isso seria esse segundo período de extinção. Já o terceiro é o Permiano, que aconteceu 250 milhões de anos atrás, e foi o pior de todos, porque matou cerca de 95% de toda a vida na Terra. Então, assim, foi alto, né? Não se sabe o porquê ou como isso aconteceu, se foi por vulcão também, ou se for por asteroide, eles não sabem. Mas o que os cientistas falam é que é possível que a movimentação dos continentes, as erupções vulcânicas, o aquecimento do clima e o aumento da acidez dos oceanos tenham apresentado o fim da linha para muitas espécies que habitavam o planeta. Então, assim, a gente começa a perceber que tem um padrão, né? Então, é sempre mudança no ambiente, que é o que a gente está vendo agora, né? Os vulcões entrando em erupção, que existem alguns vulcões entrando em erupções, assim, mais continuamente esses últimos tempos. Então, o que eu acho, principalmente na Indonésia. Então, eu acho assustador, pra falar a verdade. Só faltava o asteroide mesmo. Vai que Nibiru chega, né? Que é um planeta inteiro, não é mesmo? Vem aí. E depois a gente tem o Triássico, que é de 200 milhões de anos, né, atrás também. E aqui o fator principal para essa extinção foi a separação da Pangeia, né? Então antes a gente tinha a Pangeia, que basicamente reunia todos os territórios, né, num supercontinente. Então esse supercontinente começou a se separar
para ficar da forma que a gente conhece hoje, né? Os continentes, eles continuam se movendo, então, só que é uma movimentação muito pequena, então imperceptível para a gente, mas quando você pega os estudos, em períodos de 10 anos, em períodos de 20 anos, tem movimentações, né, dos continentes. Então, a gente continua o tempo todo nessa movimentação. A gente tem placas tectônicas, né, que provocam os terremotos, então tudo isso influencia para o mundo ir mudando gradativamente, né? E essa separação da Pangeia fez com que tivesse muito dióxido de carbono na atmosfera. E isso, quando contato ali com os oceanos, torna o oceano ácido. E com os oceanos ácidos começa a erupção dos vulcões, né? Então, com isso, a vida ela começou a se tornar inviável, né, para muitas criaturas. Aí agora vem a quinta extinção aí em massa, que com certeza é o que é o mais conhecido mesmo por todos nós aqui, que é o que é falado na escola, como bem disse a Beta lá no começo do episódio, que é o período Cretáceo, que ocorreu aí há 65 milhões de anos atrás, e que, bem, foi o período no qual extinguiu a maioria dos dinossauros, né? E estima-se que também 80% das espécies acabaram sumindo nesse momento, né? Também, segundo aí alguns pesquisadores, né, acredita-se que aconteceu isso através da queda de um asteroide, né, que tomou um impacto de dimensão global. E provavelmente esse asteroide ele atingiu a península de Yucatán, que é um território que hoje faz parte do estado do país México. Enfim, e assim, segundo também, né, os pesquisadores, é possível também mapear as ondas de impacto desse asteroide até hoje, né? Que não há evidências somente nesse local, mas também em partes da África, nas Américas e até na Ásia, né? Também é concluído aí pelos estudos que o asteroide ele não acabou sozinho com os dinossauros assim, tipo, do dia para a noite, né? Não foi bem assim, né? Na verdade, o que se acredita aí é que esse asteroide tenha sido o gatilho para uma série de mudanças no ambiente, então, o surgimento ali de poeira, diminuição da luz solar, morte de plantas, redução de oxigênio, né, chuva ácida, e também as atividades vulcânicas, né, que acabaram que acabaram com, né, que concordância perfeita, que acabaram com os répteis, né, aos poucos, e aí por isso que também, né, dinossauro é réptil, então acaba morrendo aí. E enfim, quem é que acabou sobrevivendo aí a essas catástrofes, né? Bichos muito pequenos, né, que necessitavam de poucos recursos, né? E assim, o que conclui-se também que, apesar dos mamíferos terem aparecido antes, né, dos dinossauros, a diversidade desses animais acabou também se reduzindo por conta de tudo isso que aconteceu, né? Já que os mamíferos acabaram estando restritos a determinados ambientes, né? Enfim, é isso, gente. Esse é o quinto período. E agora a gente vai chegar no sexto, que é o que a gente vai falar agora, que é o antropoceno, né? E que começou agora, né? Praticamente. Não, né? Não foi agora, né? Na verdade, Então, começou quando a humanidade começou a fazer suas revoluções industriais aí, né? Então, mas essa é a segundo a verdade. segunda pesquisa que eu achei, eles colocaram o marco em 2022. Nossa, gente.
Também, né, se a gente pegar, que a gente fala, né, Revolução Industrial e tal, mas se você pegar isso num período histórico, é muito próximo, é agora, né? Se você olhar para um período histórico, é muito recente. Eu Que a Revolução sempre Industrial é de lembro. quando? 1800? Começa em 1800, Sim. né? Sim. Eu sempre lembro de uma época bem específica de Londres que tinha tanta poluição que as pessoas não conseguiam andar na rua. Né? Na China, né, também acontece isso, né? Isso aconteceu lá na Revolução Industrial. Aí na China aconteceu faz pouco tempo, né? Na China é anos recente. atrás. Que as pessoas compravam oxigênio embalado. Eu vi uma reportagem mini falando ângulos, que as melhores escolas, né, estavam oferecendo como um diferencial ter um filtro de ar-condicionado, coisa para oferecer um ar melhor para as crianças. Eita. Complicado. Mas essa parte que você tá falando da poluição é porque eu lembrei de um nome de um rio que ele era bem poluído lá na Inglaterra e que iniciaram lá o processo de despoluição e ele foi despoluído, que é o rio Tamisa. Isso, que é o principal rio de Londres. Eu acho que foi mais ou menos esse período que você está falando, né? Tá relacionado, não? Não, porque o rio Tamisa ele foi despoluído ainda, se não me engano, nesse século agora. E No demorou século 30 anos no 20, processo. No século XX. Isso, século XX. Uhum. E demorou 30 anos o processo. O Tamisa demorou 30 anos, imagina o Tietê. Acho que isso nunca vai acontecer, sendo bem realista. Uhum. O interessante é quando a gente fala, né, das outras extinções, como a gente comentou aqui no começo do episódio, né? Nas outras extinções, a gente está falando de fatores naturais ali, né, que provocaram isso. Agora, no nosso caso, que nesse período do antropoceno, é uma coisa engraçada, porque é uma autodestruição, praticamente, né? Porque a gente só é extrativista. A gente não consegue fazer outra coisa sem ser extrativista. Eu vi um estudo de um cara de uma universidade japonesa, o nome dele é Kunio Kaiho. Ele relaciona em todos esses períodos da extinção em massa e também agora, e aí está muito ligado com o aquecimento global, que é a variação de temperatura. Né? Então ele traz que essa variação de temperatura que a gente está vivendo, né, ele coloca, né, que no passado, todos esses eventos aí anteriores, até a quinta extinção, a gente está falando mais ou menos de uma média de 7 graus de diferença, né, entre resfriamento e aquecimento. E aí, na sexta extinção, ele estima que vai ser desencadeada por um aumento de mais ou menos uns 5 graus na temperatura. Né? E aí ele diz que esse aumento vai começar gradativo nesses 5 graus, vai poder chegar até uns 9, e que aí isso deve acontecer, esses 9 graus de variação, deve começar a acontecer de uma forma mais presente, assim, para as pessoas, a partir do ano 2500. Nossa. Tá aí já. Isso é perceptível, né? Ondas de calor, e é legal a gente falar isso também, que às vezes as pessoas pensam, aquecimento global, mas aquecimento global não é só aumento de temperatura, é na realidade variação, né? Então você vai ter lugares com muito calor e outros com muito frio. Exato, exatamente. Né? Você tem destemperança, você não tem mais, né, o padrão, você sai do padrão. E isso afeta muita coisa, a agricultura, né? Você vai ter várias espécies que não vão se adaptar com essa mudança de tempo. Vai ter um movimento de êxodo de pessoas, né, saindo de lugares muito quentes ou muito frios para lugares mais amenos. Sim. E aí é que entram as teorias mais, assim, fora da casinha, vamos dizer, né? Tem os teóricos que dizem também que essa sexta extinção em massa, ela também vai ter muito a ver com a indisponibilidade de tecnologia, né?
Eles falam que um dos pontos que pode provocar essa extinção em massa vai ser algum acontecimento que torne disponível toda essa tecnologia que a gente criou. Aí tem uns que falam das manchas solares, né, que podem afetar o funcionamento dos aparelhos, ou até chegar num momento que a gente não tenha mais matéria-prima. E aí a gente vai ter chegado num ponto de dependência tão grande de tudo isso que a gente criou, que se parar, pode provocar a extinção da humanidade. Gente, e se acabar as coisas? E se acabar? Se acabar as quedas d'água, não tem mais energia. Principalmente aqui no Brasil. Exatamente. Né? Se acabar silício, não tem mais PC, galera. Celular, então, nem sabe o que é isso na vida. Nossa existência depende de muitas coisas estarem alinhadas para... Mas E a gente não percebe, às vezes, o quão pequenininho é esse equilíbrio aí, quão frágil, né, que é esse equilíbrio que precisa existir para que a gente esteja aqui. Como é bom dormir pensando que a gente tá vivendo uma extinção em massa, né? Gostoso, nossa. Nós temos aí essa crise existencial de graça para vocês. Obrigada, gente. Nossa, vai ser uma noite mara. Não, então, eu ia falar assim... Não, sobre o tema eu não tenho mais nada que falar. Mas eu também não tenho preocupação, não, com isso, não. Que vou dormir tranquila. Ô, louco. Eu espero que seus tataranetos também durmam tranquilos. Ai, gente. Sei lá, tipo, claro, eu tô querendo dizer assim, claro que a gente tem que cuidar do meio ambiente, tem que fazer o possível, né, para poder deixar para as próximas gerações, mas não sei. Acho que é só cada um fazer sua parte, entendeu? Então, mas esse é o problema, não é cada um fazer sua parte só. Precisa de uma pressão popular para que as coisas mudem. Eu não vejo hoje como isso aconteceria. Sinceramente, eu acho que isso só vai acontecer quando já for tarde demais. Sabe, igual aquele filme Não Olhe Pra Cima? É isso que eu falo. Exatamente, é aquele filme Não Olhe Pra Cima. As pessoas só vão olhar pra isso quando já não tiver mais o que fazer. Pra ser sincera, acho que vai acontecer o apocalipse antes disso aí, entendeu? E pronto. Você vê, Tassiane traduziu a essência dos millennials. O apocalipse é uma esperança, não um problema. Nossa, pra mim sempre foi. Sempre foi uma esperança, tipo... Traduziu a essência da Nossa, o mundo do jeito que está, sinceramente, é o que eu mais quero. É poder, entendeu? Eu acho que a gente já entrou muito fundo nisso, sabe? Teria que ser uma mudança muito grande, assim, de sociedade, de cultura. Que eu não, por isso que a Elon Musk acontecendo. tá querendo explorar o espaço aí. Exatamente, para ter outro lugar para ir, né? E aí, mais uma vez, as pessoas que têm mais dinheiro vão conseguir sair do lixão que vai se tornar aqui, porque a gente vai virar um grande planeta do Wall-E. Se vocês nunca assistiram, mas vai virar aquilo. Entendeu? E é isso. É isso. Terminamos com mais uma mensagem de esperança e otimismo para todos. Veio o apocalipse. Eu acredito, eu sou mais isso. Eu não acho que... claro, o ser humano está se destruindo, né? Mas essa é a minha esperança. Eu não tenho mais esperança nesse mundo, não. Minha esperança não tá aqui. Terminei a reflexão. Bom, gente, agora né, vocês fiquem com esses pensamentos muito, muito alegres para vocês, né? Uma crise existencial de leve. Mas é isso, enquanto estivermos todos aqui, estaremos
na semana que vem com um novo episódio. Eu não sei mais o que falar também. Eu só quero que, assim, a gente ainda tem chance. Por mais que seja mínima, tem chance. Mas é isso. Tchau, gente. Tchau. Eu acho que tem certas coisas que são somente uma utopia mesmo, entendeu? Então eu não boto mais esperança nessa humanidade. E é isso que eu quero dizer para vocês. Então, terminando aí o episódio 99 com essa reflexão mesmo para vocês. Para mim, já acabou. Mas vocês pensem aí, acabou o mundo mesmo para vocês? Vocês acreditam que não? Tem chance? Tem chance. Para mim já era. E é isso. Beijos para todos. Tchau, tchau. E até a live 100! O próximo é a live 100. Tchau, tchau, gente. Tchau. Vamos lá. Foi a vinheta errada. Mas tudo bem, agora vai a 100. Ai, meu Deus. Bem, gente. Peraí, que tá ouvindo o barulho aqui? Tá sentando. É que vocês estão vendo que a Tassiane tá com fundo, né? Tá sentando uma balada, vocês nem estão ligados. Que balada, Deus me Uma balada livre. ao mesmo tempo. Tá no Nossa sofazinho Senhora. da balada me gravando, depois Nossa. volta. Jesus amado, não, quero não. Nossa, não. Deus me livre, me guarde. Mas gente, tipo, sei lá,